Eu sou o Luiz Fernando, para quem não me conhece ainda, sou o CEO da Thermomix Brasil e co-partner dessa parceria com a Mais Sous Vide, que a gente vai apresentar para vocês, do meu filho, do Pedro. E tem uma história aí por trás de tudo isso, eu vou contar um pouquinho resumidamente para vocês. Então, pessoal de casa, nós temos hoje mais de 153 pessoas assistindo a gente. É um prazer recebê-los. Se sintam em casa, é uma pena que vocês vão poder sentir o cheiro e o sabor das maravilhas que eles prepararam aqui. Mas vocês vão ficar muito felizes em entender mais da técnica e o desenvolvimento de todo o processo de sous vide que a gente pode fazer na Thermomix e no Mais Sous Vide. Bom, quero começar aqui apresentando o nosso time. Esse aqui eu acho que dispensa a apresentação, né? Alguém não conhece ele ainda? O Zé Roberto, é como um filho para mim. Está com a Thermomix desde o início do projeto, a gente está há quase 11 anos aqui no Brasil. Esse aqui é o Pedro, também é quase um filho, vou explicar porque ele está aqui mesmo da época do Zé. A Karina eu acho que todos também já conhecem, porque já assistiram o curso da Thermomix com ela. Quem não conhece a Karina? A Karina faz o desenvolvimento das receitas aqui na Casa Thermomix há mais ou menos 5 anos. Aqui a Tina, a Nancy e a Mari são as 3 pessoas que nos ajudam diretamente com as cozinhas, com tudo relacionado às cozinhas. Bora, Pedro, conta aí a história. Vamos lá. A gente chegou e começou a apresentar sous vide, principalmente no meu círculo de amigos, hoje tem vários amigos aqui. E quando você fala de sous vide, as pessoas fazem uma cara de assustada, não tem ideia do que é. E sous vide, na verdade, não é nenhuma novidade. Sous vide ele foi inventado em 1970. Então, quando você para pensar que uma facilidade, então realmente foi um problema de divulgação, ao meu ver. Então, foi desenvolvido em 1970 pelo Pralos, em um restaurante da família do Claude, que eu acho que é mais fácil assim, das pessoas conhecerem, em que ele queria cozinhar um foie gras, porém foie gras é uma gordura e ele não queria ter perda disso e manter o formato. Então, olhava para aquilo e falava assim, como eu vou cozinhar sem perder o formato e sem perder peso? E aí foi que ele colocou isso a vácuo e cozinhou em temperatura controlada, numa temperatura em que a gordura não se derretesse totalmente. Então, foi aí a invenção do sous vide. Sous vide do francês sobre vácuo, e a partir daí caiu na graça de vários chefes que começaram a trabalhar em cima desse processo. E aí a gente tem Juan Roca, Thomas Keller, que começaram a estudar não só, além de não perder quantidade em gramatura, quando você cozinha a vácuo, porque você cozinha a vácuo, você cozinha no seu próprio líquido. Diferente de você colocar numa panela em que você está perdendo isso e está para um caldo, alguma coisa. Então você tinha ali um alimento que ele tem então ali uma maior retenção de líquido, você trabalhando numa temperatura controlada, você consegue manter o ponto e conseguir quebrar mais fibras, então você tem uma textura diferente do que você conseguiria em outros métodos de cocção. E trabalhando com uma temperatura ali controlada, você tem muito mais propriedades e nutrientes dos alimentos. Então você mirou em uma coisa e acertou todas. Então você tem ali um alimento que ele vai estar no ponto que você deseja, ele vai estar com os nutrientes, ele não perdeu peso e além disso, o que a gente estava conversando com o Miso, que foi 2 semanas de refeição em 1h30, que é a praticidade de você conseguir ter uma fábrica em casa. Você consegue produzir todos os seus alimentos, que depois você congelar e só reaquecer isso. Então a origem... Desculpa, pode falar. Então a origem de sous vide, ela é muito antiga e ela foi conquistando os restaurantes, do mesmo jeito que a grande maioria dos utensílios que a gente tem em casa e equipamentos, que eles foram primeiro estudados nos restaurantes e depois eles foram vindo para as residências. Até que ele chegou aí até a ser utilizado na Air France. Então, por ser um método que você tem ali uma cocção segura, porque você tem ali uma temperatura controlada, um resfriamento, depois um aquecimento novamente, não tem um desenvolvimento de bactérias, você consegue levar isso até para os ares definitivamente e só fazer um reaquecimento, que é o caso de um avião. Então, o primeiro que a gente eu estou falando da gente, é porque na entrada do mercado muita gente ainda não conhece nenhum processo de colocar vácuo num alimento. Então, o porquê de colocar vácuo no alimento, como o Luiz comentou, que a gente consegue manter aí uma vida muito mais longa para o seu alimento, você não tem oxidação, você tem ali uma série de benefícios em colocar o alimento a vácuo. E essas série de benefícios, elas se alongam quando você está com o alimento a vácuo e depois vai para o método de cocção. Então você consegue aí ter uma série de resultados e essa questão das propriedades naturais dos alimentos que você consegue ter muito mais benefício ali na sua alimentação. Então, sous vide.
um monstro de 7 cabeças. Sous vide é basicamente você pegar um alimento, colocar ele sob vácuo, escolher um tempo e uma temperatura e colocar ele para cozinhar como se fosse um banho-maria. A Thermomix faz isso perfeitamente na TM6. A TM5 faz sous vide também, só que ela controla de 5 e 5 graus a temperatura. E aí tem vários alimentos que você não vai conseguir. Por exemplo, um steak, a gente trabalha com 52 ou 53 graus, dependendo de como a gente quer a textura da carne. Por exemplo, na TM5 a gente tem que colocar 55 graus, porque 50 está abaixo da... Fica um ponto muito cru, mas também o danger zone, na zona de perigo aí que é muito Então tempo. a gente tem que trabalhar com 55. Na TM6 a gente já consegue controlar de 52 e 53 graus. Então, quando a gente está falando de sous vide, a gente está falando do ponto perfeito. E o que é o ponto perfeito? Cada um aqui deve ter um ponto perfeito ou um ponto preferido. Tem gente que gosta de mais passado, menos passado, mais ao ponto menos. E isso você consegue ter uma padronização quando você tem a temperatura do seu gosto. Então, isso é teste, erro e acerto. Então, a hora que você chega numa padronização, seja no seu restaurante ou seja na sua casa, que você tem que o seu ao ponto menos é 52 graus e meio, o seu ao ponto é 55 e acima disso você tem um bem passado, você tem padronização, você não erra mais. Desculpa, Pedro, o que a gente quis dizer de ponto perfeito, por isso nós estamos usando essa camiseta, o seu ponto perfeito sempre, é porque vocês vão escolher o ponto que vocês querem. E aí, se você quiser manter aquele ponto para sempre, você sempre vai conseguir chegar naquele ponto. Quantas vezes a gente já fez alguma coisa, né, em outras formas de cocção, que a gente não acerta aquilo que a gente tinha feito na vez anterior. E no sous vide é bem isso. Se o meu ponto perfeito é dessa maneira, eu vou conseguir fazer dessa maneira sempre. É preciso o assunto. Então a gente, como estava comentando, desde aquela história do pralos, a gente tem aí a baixa temperatura mantém então os nutrientes, vitaminas. A gente tem um sabor muito mais Intensificado. Obrigado. Porque você está cozinhando justamente no caldo do seu próprio alimento. Isso se deve também quando você coloca temperos. Então, coloquei ali um tomilho, você vai ter um sabor muito mais amplificado no seu alimento. Inclusive, se você for fazer aqueles pepininho conserva, você não precisa, por conta do vácuo, não precisa nem de temperatura, porque o próprio vácuo, você tem ali uma troca do alimento com o ambiente externo e você já tem esse sabor. Então, por isso que a gente até tem ali algumas dicas, algumas coisas de temperos para também não ficar muito forte. Por exemplo, você carrega muito no alho um alimento que é feito no sous vide, você tem um gosto muito forte, você acaba até matando o seu alimento, o sabor. Mas, por exemplo, o frango. O frango é uma das carnes mais difíceis de você conseguir passar gosto para ele. Então, o sous vide garante isso, porque você prepara antes, coloca para cozinhar, ele vai absorver todo o tempero que você colocou e você vai comer um frango com muito mais sabor do que o frango feito em outras técnicas, né? E aí, é aquilo que o Pedro estava falando, você escolhe o que você quer colocar de tempero no seu alimento e você vai, com o tempo, intensificando mais ou menos o sabor daquele tempero no seu alimento. Isso é muito importante. Então, não tem legal, fazer o steak a 52 ou 53 graus por 1 hora e aí eu vou ter um resultado. Mas eu posso criar vários steaks. Hoje eu crio com alecrim, hoje com tomilho, amanhã com alho, amanhã com os todos, tudo isso junto, com outras técnicas de tempero que eu tenho, e você pode ir bolando e fazendo que não vai atrapalhar o ponto e não vai atrapalhar o cozimento do alimento como um todo, né, Pedro? Exato. Então é cozinhar. Então cada um tem uma mão, um gosto, e você coloca isso dentro do saquinho e você faz. É legal essa foto porque a gente mostra, quando você vai dar um ponto, principalmente em carne, em qualquer alimento, você tem um calor externo que tem que chegar até o centro do alimento. Com o sous vide a gente tem uma temperatura controlada. Os pontos de cocção eles estão muito mais ligados à temperatura do que o tempo. Então, inclusive, tem um vídeo de um grande amigo meu, não sei se conhecem, que é Bruno Mizoguchi, e que ele fez um teste que é exatamente isso. Além da padronização que você tem no alimento, você não tem o degradê, que você precisa de um calor muito mais forte até chegar numa temperatura interna, você tem a mesma temperatura da borda até o centro, isso deixa o alimento muito mais padronizado. E a questão da temperatura, que tem muito mais a correlação da temperatura dar o ponto do que o tempo. Então, um bife que a gente colocar em determinada temperatura e cozinhar por 1 hora, a 2 horas ele vai ter o mesmo ponto. Só vai ter uma quebra maior das fibras.